A Bíblia não é apenas o livro mais lido do mundo. Ela é também o mais questionado, o mais perseguido e, muitas vezes, o mais incompreendido. Dentro dessas páginas sagradas existem segredos, fatos históricos e curiosidades tão profundas que a maioria das pessoas, mesmo as que a leem, nunca ouviu falar. Hoje, eu vou te revelar 10 curiosidades bíblicas que vão te surpreender, fortalecer a sua fé e talvez mudar completamente a sua forma de enxergar Deus e as Escrituras. Fique comigo até o final, porque a última curiosidade é uma das mais impressionantes e impactantes de todas. Você está preparado? Então vamos começar. Muita gente se refere à Bíblia como o livro, mas essa definição não é totalmente correta. Na verdade, a Bíblia é uma verdadeira biblioteca sagrada, composta por 66 livros diferentes, divididos entre o Antigo e o Novo Testamento. Pense nisso. Dentro dela encontramos livros históricos que narram a saga de nações, livros poéticos cheios de sabedoria e emoção, códigos de leis que moldaram civilizações, profecias que atravessam milênios, cartas pessoais e comunitárias, cheias de ensinamentos práticos e relatos biográficos que mudaram a história da humanidade. E o mais impressionante de tudo é que esses livros foram escritos por mais de 40 atores diferentes, em 3 continentes, ao longo de um período de aproximadamente 1.600 anos, e ainda assim, do primeiro ao último livro, a mensagem central permanece a mesma, clara e poderosa. A história de um Deus que busca, incansavelmente, um relacionamento com o ser humano. Como diz M2, Timóteo 3:16, toda a Escritura é inspirada por Deus. Agora prepare-se para algo que surpreende muita gente. Você sabia que, nos Evangelhos, Jesus falou mais vezes sobre o inferno do que sobre o céu? Isso pode parecer chocante à primeira vista, mas o motivo por trás disso revela a profundidade do seu amor. Jesus não falava sobre o inferno para assustar ou para gerar medo. Ele falava por amor, como uma alerta. Ele queria que todos entendessem as sérias consequências do pecado e da escolha de viver separado de Deus, que é a fonte de toda a vida e todo o bem. Sua intenção nunca foi condenar. Pelo contrário, cada palavra dita era um convite para a salvação, para a vida eterna. Como ele mesmo disse em Mateus 2:5-46, há um destino para os justos e outro para os que o rejeitam. Ele nos deu a escolha por amor. Vamos para o menor versículo de toda a Bíblia. Ele tem apenas 2 palavras, mas carrega um dos maiores e mais comoventes significados. Em João 11:35, lemos: Jesus chorou. Só isso. Mas por que essas 2 palavras são tão poderosas? Elas nos mostram que Jesus, ao ver a dor de Marta e Maria pela morte de seu irmão Lázaro, não se manteve indiferente. Ele sentiu a dor delas. Ele chorou pela perda, pela tristeza, pela condição humana. Isso prova que o nosso Deus não é uma entidade distante e fria, indiferente ao nosso sofrimento. Ele se importa. Ele sente a sua dor, a sua angústia, as suas lágrimas. Ele está perto, mesmo quando você se sente completamente sozinho. Você já parou para pensar que a Bíblia pode ter descrito tecnologias muito antes de elas existirem? Alguns textos bíblicos parecem descrever cenários que só hoje, com a nossa tecnologia avançada, conseguimos compreender plenamente. Por exemplo, o profeta Daniel, há mais de 2.500 anos, escreveu sobre um tempo do fim, em que o conhecimento se multiplicaria. Pense na velocidade da informação hoje, na internet, na inteligência artificial. E no livro de Apocalipse capítulo 13, João descreve um sistema global de controle econômico, onde ninguém pode comprar ou vender sem uma marca específica.
E logo depois o próprio Jesus, a palavra viva, entra na história. Essa curiosidade nos ensina uma lição poderosa. Às vezes, o silêncio de Deus na nossa vida não significa ausência, significa preparação. Vamos voltar ao início de tudo, ao livro de Gênesis, para encontrar o que pode ser considerado o primeiro relato de uma anestesia na história. A palavra hebraica original usada aqui, tardemá, descreve um estado de inconsciência muito mais profundo que um sono normal, algo semelhante a um coma ou a um transe induzido. Enquanto Adão estava nesse estado, Deus realiza o procedimento cirúrgico de tirar uma de suas costelas para formar Eva. Milhares de anos antes da medicina moderna descobrir a anestesia, a Bíblia já descrevia um conceito muito similar, mostrando um Deus que cuida de nós até nos mínimos detalhes. Existe um número que aparece repetidamente na Bíblia e que quase sempre indica um período de provação, teste e principalmente transformação. É o número 40. Pense nisso. Foram 40 dias e 40 noites de dilúvio que lavaram a terra para um novo começo. O povo de Israel vagou por 40 anos no deserto, sendo moldado para se tornar uma nação. Moisés ficou 40 dias no Monte Sinai para receber a lei. E o próprio Jesus jejuou por 40 dias no deserto, antes de iniciar seu ministério público. Sempre que o número 40 aparece, algo grande está para acontecer. Se você está passando por um período difícil, um deserto que parece não ter fim, lembre-se disso. Talvez não seja o fim, mas sim a preparação de Deus para uma grande transformação na sua vida. A maioria das pessoas acredita que Moisés escreveu os 10 mandamentos. Mas a Bíblia nos conta algo ainda mais espetacular. Não foi uma inspiração, não foi um ditado. Foi escrita direta do próprio Criador. Isso confere aos 10 mandamentos uma autoridade única e eterna. Mostra que esses princípios não são apenas sugestões humanas ou regras culturais de uma época. São a base moral estabelecida pelo próprio Deus. Princípios que não mudam com o tempo, com a cultura ou com as opiniões. São a expressão do caráter de um Deus santo e justo. Agora, uma curiosidade que prova a resiliência sobrenatural da palavra de Deus. A Bíblia é, de longe, o livro mais perseguido de toda a história. Ao longo dos séculos, imperadores, reis e governos tentaram proibi-la. Ela foi queimada em praças públicas, ridicularizada por intelectuais, e seus leitores foram perseguidos, torturados e até mortos, simplesmente por possuírem uma cópia. Nenhum outro livro enfrentou uma oposição tão intensa e duradoura. E mesmo assim, contra todas as probabilidades, a Bíblia não só sobreviveu, como continua sendo o livro mais traduzido e mais vendido em todo o mundo, ano após ano. Nada, nem ninguém, conseguiu destruí-la. Como Jesus disse em Mateus 2:4-35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E finalmente, chegamos à curiosidade mais impressionante de todas, que desafia a lógica e aponta diretamente para a divindade. A Bíblia contém centenas de profecias que se cumpriram com uma precisão matemática e histórica impressionante. Vamos focar em Jesus, séculos antes de ele nascer. O Antigo Testamento já previa os detalhes mais específicos de sua vida. O profeta Miqueias, 700 anos antes, previu o local exato do seu nascimento, Belém. O profeta Isaías, no capítulo 53, descreveu seu sofrimento, sua rejeição e sua morte substitutiva, com detalhes tão vívidos que parece um relato de uma testemunha ocular. O Salmo 22 descreve a crucificação, incluindo as palavras que Jesus diria na cruz. 1000 anos antes de esse método de execução ser inventado pelos romanos, isso não é apenas
uma questão de fé. É história registrada. É evidência documentada. A probabilidade de um único homem cumprir todas essas profecias por acaso é astronomicamente impossível. Depois de conhecer tudo isso, fica a pergunta no ar. A Bíblia é apenas um livro antigo, cheio de histórias e curiosidades? Ou é, de fato, a voz viva de Deus falando conosco, até hoje? A resposta pode mudar sua vida. Se este vídeo tocou o seu coração, se abriu seus olhos para algo novo, deixe o seu like, para nos ajudar a espalhar essa mensagem. Se inscreva no canal, para não perder nossos próximos vídeos, e compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Alguém precisa ouvir essa mensagem de esperança e verdade. Que a palavra de Deus ilumine seu caminho e que Ele te abençoe poderosamente.